Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente. Mais uma vez, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Que o amor, que a bondade, que a misericórdia esteja com todos nós. Eu queria começar rezando mais uma vez essa oração que sempre vem nos ajudar, que vem nos dar um direcionamento, que os anjos do Senhor estejam conosco, com vocês, para que nos ajude, que tenhamos um santo e abençoado dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Irmãos, irmãs, e hoje nós vamos fazer essa linda reflexão no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 31 ao 37. Irmãos, eu quero ler para vocês, para nós, essa maravilhosa leitura, que o Senhor vai nos dar um grande ensinamento. Olha como que se diz, vamos começar, lá no 31. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em alta voz: Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou-lhe severamente: Cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-se por terra, no meio de todos, e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falaram-se uns com os outros: Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria a sua fama por todos os lugares e circunvianças. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é exatamente aonde que a gente fala, aonde que a gente leu aqui e fala que ele fala com autoridade. Jesus fala com autoridade. Aqui nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a gente lendo um pouquinho mais para trás, a gente vê que Jesus estava no seu início da sua vida pública. Ele tinha saído do deserto, tinha passado ali um bom tempo. E depois ele saiu dali, ele entrou na sinagoga e pediram para que ele lesse um livro. E Jesus escolheu o livro de Isaías. Ele começou a proclamar: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar os cativos a redenção, aos cegos a restauração à vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E mais para frente, onde a gente vem, Jesus estava na sinagoga igreja daquele tempo. E ali a gente vê que ele encontra um homem possesso de um espírito imundo. Amados, o Senhor fala com autoridade. As palavras do Senhor têm poder. Amados, a gente tem que entender e deixar com que essa força, o nome de Jesus, que nos livre, que nos liberte. Se a gente deixar aqui essa leitura, essa meditação cair em nós, quantas situações que nós passamos difíceis na nossa vida, que às vezes nós não conseguimos ter o discernimento, como vamos sair, como vamos passar, mas que nesse dia de hoje, que esse santo evangelho nos ajude. Eu quero falar para você que o nome de Jesus tem poder. O poder da palavra de Jesus liberta, cura, restaura. Porque, irmãos, a palavra nos deixa muito claro que até o demônio conhece. Porque ele diz aqui: o que viestes
viesses aqui para nos perder? Nós sabemos quem é. Tu és o Santo de Deus. Irmãos, e quando a gente entra em oração, quando a gente começa a rezar, a orar todos os dias, a ler a palavra, a gente percebe que a gente vai criando uma intimidade com o Senhor. A gente vê que a gente vai aproximando de Deus. A gente começa a cada dia ser um pouquinho mais diferente. Irmãos, e o Senhor fala numa das suas palavras nos evangelhos, que aquele que crê de verdade, tudo o que pedires em meu nome, eu vos concederei. Irmão, você me entende onde eu quero chegar? A palavra de Deus, ela vai muito mais além. A força, o nome de Jesus tem poder para restaurar, para libertar, para encher o nosso coração. E eu quero testemunhar para vocês, amados, que aconteceu comigo isso, essa força do nome de Jesus. A gente estava, eu com alguns membros do nosso grupo de oração, numa casa de recuperação chamada Amafém, feminino, casa de recuperação feminina. E a gente começou ali louvar, bendizer, agradecer a Deus. E eu estava ali ministrando aquela oração e eu vi que algo estava me incomodando. Algo começou a mexer no meu interior e eu comecei, durante aquela oração, eu comecei a falar: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer dizer? Mas eu parei, eu pedi para que parasse aquele violão, para que parasse as orações, ficássemos em silêncio. E eu falei com toda ousadia, com poder: tem alguém passando mal aqui? Tem alguém que está dando ânsia de vômito aqui? Mas ninguém falou nada, ninguém minuciou nada. E eu falei em nome de Jesus que alguém tem alguma coisa errada no nosso meio. Irmãos, era de costume a gente ir ali todo mês, uma vez por mês. E eu me lembro que naquela noite foi uma bênção, mas não aconteceu nada assim, ninguém confirmou nada, palavra alguma, mas eu fiquei incomodado com aquilo. Porque o Senhor, quando Ele mostra, irmãos, Ele prova. E a gente voltou no mês da frente, e quando a gente ia iniciar, de novo era eu que ia ministrar as orações, me chega uma menina, irmãos, uma menina, uma jovem. E antes que eu começasse as orações, ela falou: por favor, deixa eu falar algo nesse momento. Eu falei: pode, lógico, você deve falar. Ela falou: é aquele dia, o mês passado, quando você falava que tinha alguém que com ânsia, com vontade de vomitar, era eu. E eu falava: mas onde você estava? Por que você não falou nada? Ela falou: aquele dia eu não quis participar da oração, aquele dia eu queria tirar minha vida. Mas quando você falou em nome de Jesus, joga tudo isso para fora, eu comecei a vomitar. Eu tinha tomado mais de 10 cartelas de remédio, eu queria tirar minha vida. Mas na hora que você proclamou com aquela força, eu senti que eu comecei a expulsar. Porque foi a força, o nome de Jesus que me deu essa graça de estar aqui viva hoje. Irmãos, olha para você ver. Olha como que Deus age, Deus mostra o poder da oração, o poder do nome de Jesus Cristo. Assim como você tem poder na sua vida, assim como você tem poder, como você tem autoridade sobre os seus filhos, sobre o seu matrimônio, sobre o seu pai, sua mãe, sobre as enfermidades. Irmãos, o demônio conhece Jesus Cristo. O demônio sabe que quando nós estamos na unção de Deus, e ele sabe também quando nós estamos frios, gelados. Como que você se encontra hoje? Qual é a sua situação hoje? Quais são as brechas que nós temos colocado, deixado com que o demônio vá adentrando nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa mente, no nosso emprego, nas nossas amizades? Quantas pessoas que às vezes, você sabe do que eu estou falando, você pode pensar aí com você, pessoas tão próximas de nós, que a gente se considerava até amigas, que nos traiu, falou algo que machucou, tem machucado o seu coração. Irmão, porque damos brechas. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós não lutamos contra a carne
São Paulo nos ensina isso, as cartas aos Efésios, a armadura do cristão, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Que você tenha ousadia de falar, de clamar com força o nome de Jesus sobre todas as suas situações, sobre qualquer tipo de situação que você esteja vivendo, passando. Esse evangelho hoje, esse dia, amados, vem nos mostrar a autoridade, porque Jesus nos dá a autoridade da palavra, de falar que todas as coisas, aquele que crê ao nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Eu quero que você reze comigo um instante, ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, unidos nesse dia, com a Tua santa palavra na mão, Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor vai, Senhor, sobre cada coração desse que me ouve. Que o Senhor adentre, Senhor, no mais profundo dessas almas, desses corações, desses filhos Teus, Senhor, dê a Sua autoridade para eles, Senhor. Para que quando eles se proclamar o Teu nome, Senhor, que o mal caia por terra. Que toda maldição, Senhor, espalhada nas famílias desses Teus filhos, que eles sintam o Teu amor, a Tua graça, Senhor, ali, que está junto com eles. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, acampe nesses lares, nessas famílias. Acampe, Senhor, no meio desse matrimônio. Acampa, Senhor Jesus, com a Tua bênção, com a Tua graça sobre esses filhos. Onde que tenham tentado, Senhor, empurrar as coisas que não é da Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo, vem em nós nesse momento. Venha nos ungir, venha nos consagrar. Venha pôr as Tuas mãos ensanguentadas sobre nós, Senhor, para que nós tenhamos a coragem e a ousadia, como os filhos de Deus, de falar que o Senhor é o nosso Senhor, Jesus Cristo, que veio e está no meio de nós nesse momento. Glórias a Ti, meu Senhor e meu Deus. Louvado e adorado seja o Teu santo nome. Glórias a Ti. E nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te peço para que você se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, deixa o seu like e compartilha, para que várias pessoas consigam entender o poder e a força de Deus. Amém? E até a próxima. Louvado seja o nosso Senhor. Fica com Deus.